Olá, Alisson, boa noite. Boa noite, Glaucio. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos lá. Queria agradecer muito de novo vocês aí pelo convite, viu? Vai ser uma parceria excelente. Pois é, então começando, então, dando boa noite a todos os que estão presentes. Agradecendo de novo ao Alisson por ter aceitado a Sociedade Paulista de Reumatologia pela parceria nessa live conjunta entre a Sociedade Catarinense e a Sociedade Paulista de Reumatologia, particularmente a professora doutora Nafis, que nos acolheu bastante na ideia e nos apoiou. E eu acho que vai ser bastante interessante. Vamos dividir nossa experiência, dividir dúvidas também no controle, no manejo, nas histórias dos pacientes com artrite reumatoide, que é uma doença que eu gosto muito e que é sempre muito desafiadora. Alice, se quiser fazer algum comentário nessa fase inicial. Eu queria agradecer muito de novo o convite de vocês, a Catherine, com quem eu conversei bastante, e a você para a gente poder conversar aqui mesmo e passar aí como tentar desvendar, né, em alguns minutos uma doença que é tão complexa, mas que felizmente a gente aprendeu muito aí nos últimos anos. Então vamos lá, o tema de hoje é desvendando a artrite reumatoide. A gente tem algumas perguntas que nós já recebemos durante a semana para responder, mas quem estiver assistindo, fique à vontade para fazer perguntas. Nós vamos tentar responder todas na medida do possível, e as que não puderem ser respondidas agora à noite, é lógico, a gente responde em particular depois. Deixa eu começar então te perguntando aqui, Alisson. A gente recebeu uma pergunta durante a semana, que era a seguinte: reparei na artrite do carpo só em fevereiro, mas a pessoa relata que tem muitos cistos na doença e ela acredita que a doença já deve ter começado muito antes e que tenha ficado camuflada com o diagnóstico prévio de túnel do carpo. Né? E ela quer saber se isso é possível. Olha, eu acho que é possível. É possível que tenha havido aí uma demora no diagnóstico. Nem sempre o diagnóstico é tão fácil. Nem sempre, eventualmente, quem você procura tem uma expertise no assunto. E acho que pode acontecer sim. Não sei que. Eu tive alguns pacientes que tiveram essa trajetória, até eventualmente opera o túnel do carpo, e quando vai a gente vê que tem uma artrite reumatoide por trás do processo, eventualmente concomitante até, né, causando uma síndrome do túnel do carpo, mas por um mecanismo da artrite reumatoide. Não sei se o Glaucio já passou por isso, mas eventualmente a gente tromba aí com essas coisas, esse diagnóstico demorado da artrite reumatoide, que é uma coisa que a gente quer que aconteça. Eu devo dizer que, na verdade, infelizmente, mais do que exceção é regra, né? A gente esbarrar com pacientes com muito tempo de evolução com artrite reumatoide, com o diagnóstico correto, sim, de túnel do carpo, mas, assim, para ficar claro, o paciente tem síndrome do túnel do carpo, tem que ter alguma causa para aquela síndrome do túnel do carpo. Pode ser sim, você trabalha demais com a mão e acabou fazendo uma tenossinovite ali e teve um quadro, um síndrome do túnel do carpo. Agora, se você não força demais o punho, tem que ir atrás de alguma outra doença. Não basta fazer o diagnóstico do túnel do carpo. E eu creio que nesse caso, sim, era uma artrite reumatoide que já vinha há muito tempo. Da mesma forma como você faz paciente com tenossinovite. Tenossinovite é muito comum, né? Muita tenossinovite flexora, faz um, faz dois, faz três dedos em gatilho e não faz o diagnóstico. A artrite reumatoide está evoluindo. Aí quando você faz o diagnóstico, faz raio-x ou faz ultrassom, já tem, já tem erosão. Você, lógico, se a senhora já tem cistos no carpo, provavelmente ela já tinha doença de longa data. E daí a gente pode até aproveitar isso, você pode comentar isso, então, sobre a questão da importância de fazer o diagnóstico precoce para a gente ter um sucesso melhor no tratamento, né? Sim, eu acho que hoje em dia a gente tem a ideia e a gente tenta fazer muito movimento para que, principalmente a gente às vezes está trabalhando com alunos ou na atenção primária, de passar alguns elementos que permitam o diagnóstico precoce da artrite reumatoide. Hoje a gente tem um cenário medicamentoso e estratégias terapêuticas que nos balizam muito bem para controlar a doença. E se a gente consegue um tempo legal de reconhecimento da doença, a gente consegue realmente parar o processo e garantir aí uma qualidade de vida,
uma questão com menos deformidade no futuro, ou quase nenhuma deformidade no futuro. Então, a gente tem hoje em dia o pilar do reconhecimento da artrite reumatoide muito forte, que foi uma coisa que veio com os anos. No passado, o diagnóstico da artrite reumatoide, há muitos anos já, que a gente mudou esse paradigma, mas que na medicina foi outro dia, onde a gente tinha um diagnóstico de artrite reumatoide, não tinha uma grande quantidade para oferecer de remédio. Hoje nós temos um tratamento que é capaz de barrar, não só melhorar a dor, mas barrar a progressão da doença. E quando a gente tem um diagnóstico precoce, que às vezes é mais fácil, às vezes não é tão fácil, como o Glaucio comentou, às vezes é um dedo em gatilho que está aparecendo ali, está tendo aqui, ou como você falou, às vezes é uma manifestação maior de um túnel do carpo, mas buscar esse diagnóstico é fundamental. Eu acho que é uma coisa que a gente tenta falar para os clínicos da atenção primária para reconhecer realmente o que é diferente, para trazer para a gente, para que a gente possa atuar logo no começo. Eu acho que esse é um desafio que a gente bate há muito tempo, mas que a gente tem que andar um pouco com ele. Isso volta aqui, a gente tinha uma outra pergunta que foi enviada durante a semana, e a questão era a seguinte: fui operada de síndrome do túnel do carpo em outubro do ano passado e tive uma ótima recuperação, mas agora os sintomas estão voltando com sintomas de rigidez. Aí a pessoa relata que fez uma ressonância que mostrava derrame no túnel do carpo, cisto no túnel do carpo. Nesse caso, assim, não necessariamente é uma artrite reumatoide, né? Pode ser uma outra forma de artrite, mas certamente essa recidiva do túnel do carpo está se devendo a uma doença inflamatória que deve ser investigada, né? Então, o que o Alisson acabou de comentar, a gente precisa investigar, precisa ir atrás, não dá só para deixar o quadro ali. Eu percebi agora, Alisson, assim, eu estava olhando aqui o chat, teve duas perguntas sobre pulmão reumatoide, né? Uma perguntando sobre frequência de pulmão reumatoide, uma até um outro um pouco mais específico, era um caso de um senhor de 70 anos de idade, que parece que estava muito bem com tocilizumab e que de repente parou de funcionar, o pulmão começou a piorar. Vamos falar um pouquinho sobre pulmão reumatoide, então? Eu tenho uma certa dúvida. Eu acho que a gente... Pode começar, Glaucio, fica à vontade. Não, vai. Não? Manda bala, desculpa. Não, eu só ia comentar assim, que pulmão reumatoide é mais frequente do que as pessoas pensam, na verdade, né? E é o tipo de comprometimento da artrite reumatoide que exige muito do clínico, porque a gente precisa ficar de olho no pulmão reumatoide. Se você não faz diagnóstico precoce, se não faz exame seriados, com uma certa frequência, você deixa passar mesmo. E quando você vai ver, já vai estar tarde, daí é muito mais difícil de tratar, né? Era esse o comentário que eu ia fazer. Eu ia falar a mesma coisa. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. Que a gente é muito mais comum do que parece, né? A gente hoje está talvez falando mais sobre ele, porque a gente tem aí hoje mais tratamento para uma série de coisas, mas é mais comum do que parece. Já aparecia há muito tempo, raio-x, aí vem a tomografia, a gente aprende que é mais comum ainda. E é um desafio clínico para nós. Eu acho que é uma manifestação extra-articular que acaba persistindo, né? A gente hoje com o tratamento não tem aquelas outras grandes manifestações extra-articulares, o pulmão fica. E às vezes no tratamento da ER a gente acaba eventualmente sendo focado aí na articulação, mas o pulmão é fundamental e o pulmão evolui às vezes sem a gente perceber. A gente tem a gente começou a ter um acesso a uma fisioterapeuta que fazia o teste de caminhada para a gente aqui sempre. E a gente começou a fazer o teste de caminhada, que é um teste simples que avalia a questão de saturação, para quem não conhece, andar 6 minutos e vai avaliando se você está bem, está cansado, a saturação do oxigênio. E era impressionante como eu, como clínico, olhava o paciente e falava, esse paciente está muito bem. E aí fazia o teste de caminhada, percebia uma piora importante, né? Então isso foi para mim muito marcante, essa questão de que a gente tem que dar um olhar mesmo para ele. E às vezes acontece o pneumo que está acompanhando, às vezes não faz muito bem a interface, a gente precisa puxar realmente, a gente é o coordenador do cuidado desse paciente, a gente tem que falar, ó, você piorou, vamos conversar, vamos ver o que nós vamos fazer. Mas é realmente um desafio muito mais comum do que a gente imagina ou que possa aparecer em séries históricas. É uma coisa que a gente procurou, a gente vai achar muita coisa. Eu acho que tem dois dados importantes nisso que você falou, né? Um que assim, o reumato é o clínico do doente dele, né? Sempre. Então a gente sempre assume as coisas e a gente tem que prestar muita atenção no pulmão. Acho que vale a pena se ressaltar que tem a possibilidade agora, está começando a ter a possibilidade agora de a gente fazer diagnóstico precoce de envolvimento
pulmonar com ultrassonografia. É algo que não está bem definido ainda, mas é algo que vai ficar muito mais fácil do que ficar expondo o paciente à radiação. E vale ressaltar também, assim, essa demora no diagnóstico, muitas vezes, que o Alisson comentou, se deve ao fato que o pulmão tem muita reserva funcional. Para explicar isso, tem muito pulmão para ser gasto antes de começar a dar sintoma. Infelizmente, quando gasta, não tem como voltar atrás. Então, por isso é muito importante para os pacientes que estão assistindo, não desiste de consultar com o seu reumatologista periodicamente, né? Procura, tiver alguma dificuldade, volta, conversa. Tanto a Sociedade Catarinense de Reumatologia quanto a Sociedade Paulista de Reumatologia tem excelentes reumatologistas. Não desiste de acompanhar com seu reumatologista com frequência. Vamos, Alisson, se você puder responder a pergunta que houve especificamente, então era do paciente de 70 anos com tocilizumab, que de repente parece que o pulmão não começou a ir tão bem. O que você poderia comentar sobre isso? Olha, a gente vem num cenário de dados, né, de pulmão reumatoide, o dito pulmão reumatoide, mas se referindo aí à doença intersticial, que é um tipo de acometimento do pulmão reumatoide, que a gente tem um guarda-chuva muito grande. A gente hoje vem olhando algumas coisas, né? Então, existem alguns pontos que eu acho que a gente vai aprender melhor no futuro, e um deles, eu acho que é a relação que existe entre a evolução da doença articular e da doença pulmonar. Eu acho que talvez esse seja o principal determinante da progressão da doença pulmonar à questão articular, que é uma coisa que nem sempre a gente vê em outras doenças, né? Na esclerodermia, por exemplo, a gente nem sempre tem uma relação de pele com pulmão, mas na artrite reumatoide talvez tenha. Então, acho que uma pergunta que deve se fazer, eu acho assim, esse paciente está evoluindo com piora do pulmão com tocilizumab, mas, por exemplo, ele estava bem controlado da articulação de fato, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Uhum. E aí eu acho que talvez exista realmente, se a resposta for independente da resposta, está havendo ali uma atividade e talvez haja necessidade de uma troca de medicamentos, que aí a gente tem um cenário meio limitado de uma certa forma. A gente não costuma usar muito o anti-TNF para esses casos, embora também não seja uma contraindicação absoluta, mas preferindo aí algo como o abatacept ou o rituximab, que foi uma droga, o rituximab foi meio complicado na pandemia por conta da questão das vacinas e do risco, mas a gente tem uma certa experiência com o abatacept. Mas eu acho que essa pergunta da atividade ou não é bem importante. E hoje em dia tem outras terapêuticas, né, alguns antifibróticos, alguma coisa, que acabam ficando... A gente está aprendendo com os pneumos que, dependendo do padrão que for do acometimento pulmonar, a gente pode incorporar. Mas é importante fazer esse diagnóstico, como você fez, da evolução do quadro pulmonar. Que às vezes a gente começa a fazer um tratamento, acho que está ali fazendo tudo, mas está vendo uma piora. E aí a piora pode ser por aspecto da imagem, pode ser pela piora no teste de caminhada ou a queixa do sintoma. Mas uma talvez, não sei o que você pensa, Glaucio, mas talvez fazer realmente uma mudança. Acho que vai talvez haver uma necessidade de alguma mudança do tratamento principal. Não sei se esse paciente que só usa metotrexate ou não, se aí é um cenário também que tem os seus debates. Eu concordo com você. Eu acrescentaria só que, assim, às vezes a questão de piora de função pulmonar não é piora da artrite reumatoide. Às vezes a artrite reumatoide está muito, mas muito bem controlada e o paciente fez um pequeno TEP, um tromboembolismo pulmonar, teve um comprometimento cardíaco, está fazendo um pouco de hipertensão arterial pulmonar. Então é realmente um paciente muito complexo. Esse é um paciente está bem tratado e começa a evoluir. Pode ser falha de tratamento da artrite reumatoide, mas pode ser outros fatores associados, pode ter infecção associada. E aqui é a hora de entrar o reumatologista junto com o pneumologista, sentar e conversar e discutir com o paciente e escolher a melhor terapêutica possível ali no momento. Perfeito. É muito bem lembrado isso. Às vezes a gente olha esse olhar, mas esquece que tem tantos outros determinantes. Assim como a gente trabalha muito com a dor, né? A gente olha para a dor e fala, não, dor tem várias naturezas, nem sempre da artrite reumatoide. O pneumo vai falar a mesma coisa, mas será que não é? Às vezes é uma asma que o paciente tem, às vezes é uma outra sensação. Então, a sua lembrança realmente é fundamental. Talvez, principalmente nesse caso, eu acho que assim, está muito bem controlada a artrite. Piorou o pulmão? Será que realmente houve uma evolução do pulmão? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Então, é uma coisa realmente para ser discutida. Excelente lembrança.
É, já que você comentou de dor, né? A gente podia até comentar um pouquinho de dor na artrite reumatoide também, né? Hoje em dia a gente controla bem a artrite reumatoide e controla, controlando bem a artrite reumatoide, a maior parte dos pacientes ficam bem, né? Principalmente aqueles que são tratados cedos e tem uma boa perspectiva, mas acho que vale a pena lembrar, vale a pena comentar. Quanto mais cedo a gente trata, melhor a gente trata, menor a chance de cronificação da dor, né? Porque sempre tem aquele desafio, o paciente às vezes está bem, tá sem atividade articular clínica e às vezes até exame de imagem e a dor persiste, né? Como é que tem sido a conduta de vocês nesse paciente? Eu acho que essa é uma das situações mais difíceis que a gente tem, né? E às vezes a gente passa por esse desafio de, às vezes, a gente trabalha, um aluno está vendo, por exemplo, ele fala, mas o paciente continua com dor. Então, esse desafio realmente de avaliar a natureza da dor inflamatória ou não, que eu acho que é um ponto dos mais desafiadores da reumato, né? Tem a questão do componente da fibromialgia, o componente, por exemplo, como já foi citado aqui, do túnel do carpo. Então, fazer esse diagnóstico da questão da dor, que eu acho que talvez é fundamental, né? Do que se trata essa dor do paciente? É o paciente que está realmente em remissão, não tem provas inflamatórias, tem até ultrassom mostrando uma remissão, mas mantém queixa. Então, será que existe um túnel do carpo? Será que existe uma artrose? Será que existe uma fibromialgia? E aí realmente entra um papel do reumato clínico para tentar entender. E como você bem falou, né? Existe a dor, os mecanismos de dor, com mais tempo eles existem, eles vão amplificando o fenômeno da dor. Então, a gente agir precocemente evita isso. Mas quando isso acontece, eu acho que vai caber esse desafio aí do diagnóstico. Diferencial É, dessa. indo nesse sentido, tinha uma questão do paciente, sofro com muitas dores, tenho artrite reumatoide, fibromialgia, tem alguma esperança para aliviar? E essa eu vou responder para ela que tem, claro que tem esperança para aliviar. Só que, nesses casos, a gente tem duas doenças para tratar. E não dá para tratar uma doença só, né? Você vai tratar a artrite reumatoide, o paciente vai ficar ótimo das articulações, vai continuar com dor no corpo todo. Se não tratar a fibromialgia concomitantemente, nunca vai melhorar da dor da mão. Da mesma forma, se só tratar a fibromialgia, pode melhorar da fibromialgia, né? Mas da artrite reumatoide não vai. Então tem que fazer o diagnóstico das duas condições e tratar as duas coisas. O que eu vejo muito, respondendo para a pessoa que perguntou, e vocês devem ver aí na Unicamp também, é paciente que recebe diagnóstico de uma doença, começa a tratar e esquece, sabe? Não vem a fibromialgia. Aí o paciente não melhora muito. Aí alteração de remédio em cima de alteração de remédio, alteração de remédio, alteração de remédio, porque o paciente não melhora porque tinha que tratar outra coisa. E aí vem o papel do clínico, está seguindo doente, está prestando atenção no doente, para poder fazer esse diagnóstico e melhorar. Mas te respondendo, quem fez a pergunta, sim, tem esperança de melhorar, sim, tem como melhorar. Tem, e o que você está descrevendo é muito comum na nossa prática, né? A gente tem muitos pacientes com artrite reumatoide e fibromialgia, tem dados até de prevalência de 15, 20, 30% de pacientes que têm ambas as condições, né? Eu acho que a gente evoluiu nesse olhar da fibromialgia como uma doença que coexiste com a artrite reumatoide, com outras doenças inflamatórias. Então, esse olhar realmente é o olhar do clínico, né? E existem muitas coisas para se fazerem em artrite reumatoide e em fibromialgia. Então, você tem a esperança, não desista. Tem tratamentos que são mais complicados, como exercício físico, mudanças de vida, que tem um peso muito grande aí no tratamento da dor crônica, né? E que são difíceis de fazer. Não é fácil fazer uma atividade física regular, não é fácil ter esse hábito saudável, mas talvez um caminho por aí certamente vai trazer um pouco dessa esperança aí que você tem que ter. Falando em doenças associadas à artrite reumatoide, então uma pergunta que nos chegou é: como é possível ter síndrome de Sjögren se já tem artrite reumatoide? Duas vezes ao mesmo tempo? Quer comentar? Pois é, de novo, é mais uma coisa muito comum também, né? Uma coisa agora a gente está falando de duas doenças autoimunes, que também é uma coexistência comum e tem até uma, né? Você tem a sua condição autoimune e nós médicos damos esses dois nomes, mas fazer esse movimento não é nada excepcional, pelo contrário, a combinação das coisas é muito comum. E eu acho que aí vale a máxima, de novo, que o Glaucio falou. Você tem duas condições a serem tratadas. Você vai ter uma questão articular, que a gente vai
trabalhar aí, talvez que o nome que a gente está dando é mais da artrite reumatoide, vai ter os elementos da síndrome de Sjögren, que a gente que vai trabalhar também, mas não é um azar eu ter essas duas doenças, pelo contrário, infelizmente acontece, mas de novo, existem modalidades de tratamento, eu acho que o principal é realmente entender esse olhar, olhar para a sua artrite reumatoide, não, tá ok, mas eu estou com uma fadiga, estou com o olho seco muito importante, estou com alguma outra coisa, e saber olhar para esse campo é de novo trazer a questão do olhar clínico, do médico ali na, na sua relação diretamente com o paciente, de fato. É, complementando, quase metade da síndrome de Sjögren estão associadas a outras doenças, né? 50% são idiopáticas, são sozinhos, o resto acontece muito frequentemente com artrite reumatoide, com lúpus, então não é nada excepcional. E aí volta lá, a gente tem que ficar de olho, porque o Sjögren é uma doença grave também, que além de causar, mesmo na sua forma mais simples, que causa só secura da boca e do olho, pode levar a lesão ocular, pode levar a perda dentária, então isso vai acabar contribuindo de um jeito ou de outro para todo o, o, o pool de problemas do paciente com artrite reumatoide. Exato. Uma coisa também que a gente, de novo, vem insistindo, né? A gente falou agora, olhar a R, olhar o pulmão, olhar a R, a fibra, e olhar a R e o Sjögren, né? Dar o protagonismo que essas manifestações, que essas condições merecem, para que a gente possa realmente oferecer o melhor, né? Acho que é por aí mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui, a gente tinha uma questão aqui. Uh, tem várias questões, qual o tratamento mais adequado para uma coisa. Por exemplo, mulher iniciando tratamento de artrite reumatoide, fator reumatoide anti-CCP positivo, nódulo reumatoide, qual seria o tratamento mais adequado? E essa, deixa eu comentar para você que, deixa eu ver qual é o nome, quem fez a pergunta, Sandri. A questão do tratamento mais adequado não é por, tá, não existe uma relação. Tal perfil de doente, melhor medicamento é esse. Tal perfil de doente, melhor medicamento é esse. A gente não conseguiu isso na artrite reumatoide ainda. Então, a gente vai escolher o medicamento biológico ou sintético de acordo com a característica do paciente, de acordo com o que é a resposta prévia, de acordo com o que ele pode usar. Mas não tem errado. Grosso modo, quando a gente entra nos biológicos, por exemplo, 30% dos pacientes não responde a cada um deles. Então, a questão é confiar no teu médico, fazer retornos frequentes com ele. Ele vai começar o tratamento. 30 dias ele te reavalia, não resolveu, 90 dias não teve melhora nenhuma, vai ser trocado. E nesses 3 meses você não vai ter uma grande piora. Se quiser comentar sobre isso, Alisson? Não, eu acho que você falou perfeitamente. Eu acho que a gente tem várias opções, existem as particularidades de cada paciente. Dizer que existe uma linha que a gente segue de uma maneira geral, mas tem as particularidades de cada um. E como você bem falou, eu acho que é importante, talvez, para quem tem artrite reumatoide, saber que existe uma grande quantidade de medicamentos que o médico pode ir manejando e que existe um tempo, né, como você bem colocou. Ó, a persistência da doença, da atividade ali, vai realmente trazer uma mudança. Mas às vezes é conversar com o seu médico e às vezes discutir o que a gente vem discutindo. Será que a minha persistência da dor é fibromialgia? É artrite? É bom que quem sofra da artrite entenda o que o seu médico está pensando. Né? Que nem sempre, que é uma coisa que dá perfeitamente para fazer e que faz parte do cuidado integral. Isso é muito importante, né? Porque nós temos nosso papel de chegar e dizer para o doente, olha, eu acho isso, minha programação é isso, teu tratamento pode demorar um pouco, né? Nem sempre a gente acerta de primeira, né? Não, nem sempre. E eu acho que é ser bem honesto, falar assim, ó, nesse momento eu tô achando que a sua artrite reumatoide está quieta. Vamos trabalhar o exercício físico, fazer outras coisas e logo a gente vê. E aí esse cuidado é fundamental, né? E eu acho que o mais importante é ter o compromisso ali do cuidado. Mais do que como você bem falou, nem sempre a gente vai acertar, muitas vezes, inclusive na estatística, às vezes a gente não acerta de primeira, né? Precisa de um tempinho junto ali para fazer. Muitas vezes a gente não acerta nem o diagnóstico de primeira, né? Que diagnóstico de doença reumatológica na fase inicial é complicada. É Mas a gente complicado. sempre chega lá, a gente não desiste. O A gente chega reumatologista lá. não desiste. Dessa linha de drogas, a gente tem uma questão aqui, que é qual a melhor droga para um paciente com artrite reumatoide esplenectomizado? Você quer comentar sobre essa?
Olha, eu acho que aí vai a questão da esplenectomia, eu acho que tem um impacto muito grande na questão do risco de infecção, né? Esse paciente tem um risco de infecção muito grande não, mas é variável aí, mas existe um cenário talvez. E talvez ali escolher alguns tratamentos é, que, que sejam menos imunossupressores. Eu, por exemplo, de cara assim com essa pergunta, claro que sempre essas perguntas são capciosas, né? Porque não é tão simples as coisas, mas eu evitaria remédios, por exemplo, que diminuem a resposta vacinal, de coisas de pneumococo ou de meningo, por exemplo, a Batacept, rituximab, não seriam minhas primeiras escolhas, né? E talvez tentar contribuir, tentar entender o tratamento da minha artrite reumatoide e oferecer o menos de imunossupressão possível para que eu consiga controlá-lo e talvez evitar alguma outra droga específica. Mas, de novo, são situações específicas, eventualmente pode ser que a gente faça as coisas, não acho que tenha uma regra, mas eu não, a princípio eu pensaria desse jeito, Glaucio, você pensa... Não, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que o importante nesse caso é saber que não tem nenhum medicamento que esteja contraindicado nessa situação, né? A gente vai escolher por perfil de segurança e por perfil de resposta. Vai, se necessário, vai tomar as vacinas necessárias antes de tomar medicamentos como for cabível. E fica-se um pouco mais de olho, né? O importante é sempre manter a doença bem controlada de qualquer forma, né? É fundamental a gente controlar a artrite reumatoide sem acarretar riscos excessivos. Exatamente. E ter o cuidado, eu acho, né? Assim, tudo que essas questões individuais de dúvidas é se propor a fazer uma coisa com cautela, com cuidado, observando, revendo e fazendo. Eu acho que aí não tem erro, de fato. Nós temos uma outra questão aqui que é interessante. A Paula pergunta, comenta que tem uma artrite reumatoide soropositiva e que se sente muito cansada, com muita fadiga, mesmo fazendo exercício. E ela pergunta se é normal isso. Você quer comentar? Olha, Paulo, isso é muito comum, viu? A gente ter a questão da fadiga. Nos pacientes com doenças crônicas, inflamatórias que a gente tem, a fadiga talvez hoje é um dos nossos grandes desafios. A gente vem discutindo muito isso nos congressos, em outras situações, porque isso é fruto, eu acho que da evolução do tratamento. Nós estamos conseguindo controlar a inflamação, melhorando essas coisas, mas vão aparecendo coisas que a gente vai trabalhando e a fadiga é uma delas. Então, sua queixa é uma queixa também que a gente no consultório vê bastante. De novo, existem possibilidades de abordagem da fadiga das mais diversas. Podem parar, por exemplo, podem participar, por exemplo, a quantidade de exercício físico que você está fazendo, a maneira do exercício físico, trabalhar inclusive a forma como são possíveis, rever a questão da sua doença, se ela está de fato tão controlada ou não, se existe a necessidade de mudanças do estilo de vida, como a questão do sono, da alimentação. Então, é um cenário também bastante complexo, mas eu iria por aí. É muito comum, mas sim, há o que fazer, mas talvez aí precisa de um olhar clínico minucioso, passando por esses detalhes, porque a fadiga sofre interferência de tantas coisas, desde a atividade até o sono, até o exercício físico. Então, é por aí. Mas eu acho que há caminhos, é um caminho individual. Eu acho que aí tem muito. A minha impressão é que aí tem muito mais da tentativa e do erro, do acerto, que o paciente começa a fazer um exercício, ele para, aí você fala, vamos voltar, vamos fazer. Acontecem coisas nas nossas vidas, às vezes cenários adversos que corroboram aí, dificultam a questão. Então, o olhar ali mais um aprimorado nesse sentido, talvez com o tempo você vai estar aí melhorando. Certamente você já teve momentos melhores, né, que às vezes coincidem com uma série de coisas e dá para voltar para isso, mas com um pouquinho de paciência, mas cada vez um degrau por dia, as coisas vão alinhando. Mas é um cenário muito difícil. Fadiga faz, assim, a gente realmente vê queixa de fadiga em várias doenças inflamatórias crônicas, né? Para alguns doentes é uma consequência do processo inflamatório, e como o Alice comentou, geralmente é dos sintomas mais complicados de tratar quando ele é preponderante no quadro clínico do doente. Acho que complementando um pouco o que o Alisson falou, a gente pode pensar nesse caso, além da fadiga secundária artrite reumatoide, dá uma geral na vida da doente, né? Como é que tá o humor? Tem depressão, tem ansiedade, tem fibromialgia junto, tiroide tá legal, o resto da vida de família tá legal. Tem todo um amplo conceito biopsicossocial e clínico que tem que ser avaliado nesse doente. E tá tudo certinho,
exercício físico, às vezes a gente usa alguns medicamentos antidepressivos, às vezes usa outros medicamentos de ação do sistema nervoso central. Psicoterapia pode ajudar nesse caso, mas tem jeito sim. Tem uma outra questão aqui. O meu filho tem artrite reumatoide espondilite anquilosante, trata com golimumab e não está estabilizando a doença. Eu vou responder essa. Bom, é muito difícil ter artrite reumatoide e espondilite. Não é que seja impossível, né? Biologia é uma coisa complicada, mas realmente seria uma exceção. De qualquer forma, seja artrite reumatoide, seja espondilite anquilosante, seja qualquer outra doença sistêmica, existe falha de tratamento. Quando não estabiliza a doença com tratamento, a gente tem que voltar no colega que prescreveu para que seja trocado. Né? Existem vários fatores às vezes, não é incomum que comece a responder a um tratamento e pare de responder. Mas, por sorte, a gente tem outras alternativas de tratamento. Deixa eu ver aqui. Eu tenho artrite reumatoide, mas já que perguntaram, espondiloartrite indiferenciada com fibromialgia. Pode falar alguma coisa para aliviar as dores? A gente volta no tema da fibromialgia, né? Pode Eu acho falar. isso também. Aí a espondiloartrite diferenciada e fibromialgia, a gente tem que dar um olhar clínico, ver no seu momento ali, assim, qual é o motivo das suas dores, da sua fadiga, das suas questões e preparar em um tratamento que possa pegar as coisas aí e te trazer o melhor cuidado. Mas não tem uma resposta, não tem uma bala de prata que a gente possa fazer e vai. Então é um olhar que parte desde a identificação, que às vezes é olhar de novo na outra consulta, achar alguma coisa. O diagnóstico às vezes vai ficando mais claro com o tempo e tentar colocar. Mas, por exemplo, a fibromialgia já dá para ir sendo trabalhada, seja questões medicamentosas, o de exercício físico. Se esse diagnóstico já existe, ele vai sendo colocado. A gente não pode esquecer dele, porque vocês mesmos estão contando para a gente a nossa realidade do dia a dia. Muitas questões relacionadas à fadiga, muitas questões relacionadas à fibromialgia. Então, essa coexistência realmente é muito comum. Deixa eu aproveitar aqui. Então, nós tínhamos aqui, vou juntar 2 ou 3 questões aqui juntas. Olha lá. São 3 questões que nós podemos comentar juntas. Né? Uma primeira, se avô e bisavô e mãe têm artrite reumatoide, o filho também vai ter? Aí a outra, a partir de que idade se manifesta? E a terceira, se movimentos repetidos podem piorar ou causar artrite reumatoide. Acho que a gente pode comentar um pouco sobre fisiopatologia, fatores de risco, né? Perfeito. Se quiser começar. Eu acho que a questão genética ela é bastante interessante. Existe, né, como várias outras doenças, a herança genética que a gente recebe dos nossos familiares, dos nossos ancestrais, mas na artrite reumatoide especificamente não é só a herança genética que faz com que a doença se desenvolva. Então é diferente de outras doenças, onde inclusive os médicos especialistas genéticos podem te dar uma porcentagem de risco ou coisas nesse sentido. Porque não é só a genética que vai fazer com que você desenvolva artrite reumatoide, existem outros fatores de risco, por exemplo, como o tabagismo, algumas alterações no cuidado da dentição. Então não é só a genética. Então quem tem familiar com artrite reumatoide, se comparar com outra pessoa que não tem esse familiar, o risco é maior do que o outro, de fato. Mas está longe de significar que a pessoa vai ter a doença. A maioria não vai ter, mas o risco é um pouco maior. Mas por quê? Porque não é só a genética que contribui. Existem a genética e outros fatores, e cada um dando a sua pontuação. Tem doença que a genética ela é determinante. Na artrite reumatoide, não. Mas sim, existe um risco, mas esse risco está longe de ser determinante. A gente atende milhões de pessoas que são filhas de artrite reumatoide, nem todas têm, e não é uma partezinha do problema. Pode ser que você carregue um pouquinho esse risco, mas ele não é necessariamente obrigatório. Claro que toda a anamnese, toda a conversa do reumatologista com você, ele vai perguntar da sua história familiar, isso vai ajudar ele a montar o quebra-cabeça do seu diagnóstico, mas a questão genética ela tem o seu peso, mas não é um peso absolutamente determinante. Eu acho que eu gosto de brincar com os pacientes e com os alunos
que doença autoimune, e não só artrite reumatoide, não é uma doença de quem quer, né? É uma doença de quem pode. Você É, tem que nascer com uma determinada carga genética. Mas em cima dessa carga genética tem muito fator ambiental, né? O Marlos comentou. Você nasce com uma tendência a desenvolver a doença, mas não quer dizer que você vá desenvolver a doença. Então, o risco, embora aumentado com relação ao restante da população, é realmente um pouco mais baixo. E daí, pegando o gancho naquela outra pergunta, movimentos repetitivos podem piorar a artrite reumatoide? Não, movimento repetitivo não causa artrite reumatoide. Não vai piorar a doença em si, mas não é legal forçar uma doença, uma articulação está inflamada. Então, não vai causar doença, mas se você está com uma articulação inflamada, isso não só para artrite reumatoide, qualquer motivo, não deve ficar forçando, forçando, forçando. Tem que melhorar a articulação, depois a gente pode fazer exercício em cima dela, que vai ser muito útil, sim, mas exercício adequado, né? exatamente. Pode ser mais um caso de um paciente que tem artrite reumatoide, pelos movimentos repetitivos, desenvolve uma outra condição que a gente vai ter que cuidar da outra condição. Exato. Então, eu vou aproveitar uma pergunta aqui. Tem uma. Eliane diz que tem caroços do polegar, dói muito, tem a mão inchada, falta movimento e as pontas dos dedos ficam brancas. E ela quer saber se tem uma doença reumatológica. Ah, É possível, né? É possível que a gente tenha alguma coisa aí, mas é, vale a pena dar uma olhada. Nessa descrição, algumas coisas já aparecem na nossa cabeça, mas eu acho que vale a pena um olhar. eu acho que o que deve ficar de recado para quem está assistindo, para familiares, quem está assistindo, é que dor articular passou de uma semana, passou 10 dias, não melhora nada, não custa dar um pulo no reumatologista para ver o que é, né? Rigidez, alteração de coloração na pele, não se fica guardando esse tipo de sintoma em casa, né? A gente precisa investigar. Quanto mais cedo, a gente já bateu isso nessa tecla antes, mas quanto mais cedo o paciente consegue chegar até a gente, melhor vai ser o tratamento. Às vezes pode ser mais difícil para a gente. Com certeza, o paciente chega muito cedo no consultório, é mais difícil para fechar o diagnóstico. Quando o paciente chega com 10 anos, ele chegou, abriu a porta, a gente já olhou a mãozinha dele e já fez o diagnóstico. Só que a gente quer a dificuldade, a gente quer fazer o diagnóstico cedo para tratar cedo. Isso vai ser melhor para o paciente, vai ser muito mais prazeroso para a gente tratar esse tipo de paciente, né? Com um bom prognóstico. Vocês podem ter certeza disso. Tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. Deixa eu ver aqui se nós temos mais alguma outra questão. É... Mas eu posso aproveitar a questão da doutora Nafsi, que ela perguntou o que a gente acha de inibidor de JAK quinase para pulmão. Eu acho que são as drogas mais novas que a gente tem, né? De uma certa maneira. E acho que a gente ainda está aprendendo. Eu acho que talvez ainda por serem as drogas mais novas, por a gente ter um histórico aí, talvez de preferência. E aí é uma preferência, eu acho que bem, com essa palavra mesmo, preferência, porque não é nada muito baseado em evidências, mas talvez de outras drogas primeiro, mas numa eventual necessidade de controlar o quadro articular ou numa evolução de um eventual quadro pulmonar que a gente não está conseguindo controlar, eu acho que elas cabem, né? Estão aparecendo algumas coisas, mas elas estão, como é uma situação, no meu olhar, assim, muito que a gente tem muito dado de séries de casos, de questões, quem começou antes vai ficando para trás, né, nesse dado, né? Então eu ainda entendo dessa maneira. Eu acho que é possível, não acho que haja uma contraindicação, mas talvez existam outras drogas mais utilizadas aí, como a Batacept, rituximab, do que o inibidor de JAK. Mas eu acredito que seja um cenário que é possível e com o tempo, logo nós vamos ter também mais informações sobre ele. Não sei que o Glaucio pensa, eu acho que é um tema que cabe bastante discussão aí, sem dúvida. Eu já vi alguma coisa na literatura, pouca coisa, estudos pequenos, não estudos controlados. Na minha prática, eu tenho, assim, não muitos pacientes com pulmão reumatoide que eu usei
Dorjacnase. Nos que eu usei, eu tive sorte de ter uma boa evolução, pelo menos com controle do processo. Lógico, uma amostra muito pequena, não me parece ser drogas que tenham problema para o pulmão, a gente não viu nada disso. E como a base da artrite reumatoide, acho que não tem nenhuma droga que funcione para artrite reumatoide que não funcione para pulmão. A gente tem aquela que funciona um pouquinho mais, um pouquinho É, menos. Mas até mesmo methotrexate, que ficou com toda aquela história de causar fibrose pulmonar, o que tem sido mais contestado atualmente, funciona assim, para pacientes, vários pacientes com quadro pulmonar leve, methotrexate vai lá e estabiliza o pulmão do doente. Então, não vejo problemas com isso. Nós temos uma outra questão. Quem trabalha o dia todo digitando deve tomar algum cuidado especial? sim. Acho que aí entra no que a gente falou, né, dos movimentos repetitivos, não talvez pela questão da artrite reumatoide, mas pela questão de condições aí que repetem. Existem uma série de cuidados que dá para se ter para evitar essa repetição, esse cuidado, mas de uma maneira geral, é um controle, uma proteção articular que você minimize esses riscos, sem dúvida. Complementando, quem trabalha o dia todo digitando tem que tomar cuidado, como qualquer outro trabalhador, né? Ergonomia, cuidado com a ergonomia é fundamental para não ter doença. Agora, se você tem artrite reumatoide, trabalha o dia todo digitando, é, precisa de mais cuidado ainda, principalmente porque se você teve alguma deformidade, porque a artrite reumatoide, além de causar ela causa lesões ósseas, ela enfraquece ligamentos, ela enfraquece cápsula articular, então suas mãos ficam mais sujeitas ainda a traumas do que as mãos de outras pessoas. Então, há realmente necessidade de tomar cuidado. Não tá proibido trabalhar digitando, não, mas tem que tomar cuidado. Eu tenho uma questão para você comentar, então, e é uma questão que pode parecer simples para a gente, mas eu tenho certeza que para quem comenta gera muita dúvida. Tem o HLA-B27 positivo, é genético? A herança do HLA-B27 é genética, né? Mas aí a questão, assim, muita gente tem essa herança, mas não desenvolve a doença. E aí, no caso das espondilites, como a gente discutiu, né? Porque precisa de outras coisas, outros fenômenos, para que ela se desenvolva. Complementando, então, o HLA-B27, lógico, é genético, como o Marcos falou. Mas a chance de você, se você tiver HLA-B27, a chance de você desenvolver espondilite anquilosante é bem baixa, né? É maior do que o resto da população, mas é bem baixa. Isso é um marcador genético só. Se o paciente não tem quadro clínico, não era nem para ter sido pedido esse exame, na verdade. Então, se você não tem dor, se não tem dor nas costas, se não tem articulações inchadas, você esquece que tem esse HLA-B27 positivo, que é a melhor coisa que você pode fazer. Vamos ver se nós temos mais alguma questão. Temos sim. Vamos lá. Acho que nós podemos começar sobre metrexato. Surgiu uma questão sobre metrexato. Então, tem uma paciente que pergunta se o metrexato é um medicamento forte. Ela toma 4 comprimidos uma vez por semana. Quer comentar, Alisson? Olha, a gente usa muito metexat, a gente gosta muito de nós reumatologistas, adoramos metexat, e se você está usando uma dose bem baixa, né? Claro que o que é forte, o que é fraco, são questões relativas, mas é uma medicação muito bem indicada, e acho que não pensaria dessa maneira assim como ser uma droga forte. É uma droga efetiva para muita coisa. Ela serve muito bem para uma série de doenças que são doenças que trazem prejuízos, e ela traz um controle assim numa relação de uma balança de benefício muito grande, né? Eu sou muito fã do metexat. Eu acho que não sou melhor, não vou dizer que ele é uma droga fraca. Claro que não é uma dipirona, mas é uma droga, se bem indicada, ela faz o seu papel muito bem, que é um papel de controlar uma série de doenças que tem sua gravidade, tem o seu papel. Então, é uma droga muito querida da reumatologia. Não se preocupe, siga as orientações do seu reumato e fique tranquilo em relação a ela, a gente usa muito. Nessa droga, os meus pacientes chama atenção, né, que, poxa, são 4 comprimidos. 4 é pouco, a gente vai a 10, né? É 10. Uma vez por semana fácil, já usei aí, já se usou 12, É. tranquilamente. Mas
É uma E o droga que, assim, da maneira que a gente usa, né? Eu acho que é um ponto também. O Metexat pode ser usado em esquemas de quimioterapia para tratamento de cânceres, mas não é o que a gente faz, né? É um outro cenário. Aí nós usamos as doses baixas de Methotrexate. eu diria que é um medicamento, não é que é um medicamento forte, é um medicamento que tem a força necessária do jeito que a gente usa para tratar o que a gente quer, mas eu gostaria o que a gente precisa afirmar ou reafirmar é que é uma droga muito segura. É muito raro a gente ter problemas graves com Methotrexate. Então, usando 4 comprimidos, usando 10 comprimidos, é muito raro. Tem paciente que tem intolerância, tem paciente que tem efeito colateral. A gente faz exame laboratorial frequente justamente para pegar qualquer efeito colateral numa fase inicial. Mas é uma boa droga para ser usada, né? Não é só não é só você que é apaixonado por Methotrexate. Nós Nós gostamos de Methotrexate. nosso amor pelo Methotrexate. Declarando nosso amor pelo Metrixat, Alisson, tem, a Tatiana pergunta o seguinte, ela está utilizando, é comum usar biológico por 8 a 10 anos e ele parar de fazer efeito, né? Os anticorpos criam os próprios anticorpos, não é bem isso, né? Mas você pode explicar para ela o que a gente acha que ocorre nesses pacientes com falha secundária, É, então? a ideia de uma doença crônica, né, também esbarra nessa questão da necessidade de um tratamento por muito tempo e de que, eventualmente, uma medicação que ia bem, ela começa a talvez não ir tão bem mais, né? E existem várias possibilidades para isso. Uma delas é que exista aí a formação de alguns elementos que comecem a neutralizar o potencial dessas medicações, né? E são dos mais diversos, mas isso pode acontecer, isso acontece. Às vezes a gente troca por medicamentos até parecidos com o que você já usou com algum sucesso, né? Então é um cenário que a gente vem compreendendo aí, mas que acontece, tá? E hoje em dia, felizmente, a gente tem muitas drogas, então a gente consegue sair de uma medicação e ir para outra. A gente olha, evidentemente, faz uma avaliação de como foi seu histórico com aquela droga, se a gente vai escolher algo parecido ou algo mais diferente, mas isso acontece e por explicações, algumas teorias, outras que a gente não sabe tanto. O Alisson falou que a gente tem muitas drogas, né? E uma das questões, para tratar artrite reumatoide, a gente tem realmente muitas drogas, graças a Deus, né? A coisa era bem complicada antes. Uma das questões foi qual é o próximo biológico a entrar no SUS na artrite reumatoide. Daí eu vou responder essa que, infelizmente, não tem nenhum biológico para entrar mais no SUS, mas, felizmente, isso é uma boa notícia. Significa o seguinte, aqui no Brasil, todo medicamento disponível para tratar artrite reumatoide que está no mercado brasileiro tem disponível no SUS. O SUS atende muito, mas muito bem os pacientes com artrite reumatoide. Então, não é por falta de disponibilidade de medicamentos que algum paciente vai ficar sem tratamento aqui. Vou responder agora a pergunta da doutora Kathleen, nossa especialista em mídias sociais e sociedade catarinense, né? Que organizou tudo isso para a gente. E ela pergunta qual o papel do ultrassom no diagnóstico da artrite reumatoide. Você quer começar? Essa eu vou pedir para que você comece. Então tá, eu começo com prazer. A ultrassom da minha rotina há muitos anos. Bom, o ultrassom ele tem um papel no diagnóstico, ele permite mostrar tem vários pacientes que chegam com dor articular e tem dor articular, você palpa e não acha nada. Esses pacientes sem um exame de imagem, muito provavelmente diria, olha, tem uma dorzinha, não sei o que é. Mas você pode fazer, se você fizer a ultrassom e mostrar que a ultrassom que tem processo inflamatório articular, já muda o prognóstico do doente, já muda o diagnóstico, já muda a conduta do doente. Da mesma forma, aquele paciente com síndrome do túnel do carpo ou tenossinovite, nós começamos no início da live. Então, o aspecto do ultrassom, não só mostrar que tem artrite, mas às vezes mostrar a intensidade da artrite para um ultrassonografista experiente. Às vezes a gente bota o aparelho de ultrassom em cima de uma articulação e pelo padrão de acometimento da sinóvia, da membrana sinovial, o quanto está inflamado, você já consegue inferir se aquilo é uma doença que tem mais chance de ser artrite reumatoide ou não. Então, esse ultrassom auxilia muito o diagnóstico de artrite reumatoide, auxilia no diagnóstico diferencial com outras formas de artrite e auxilia no segmento de artrite reumatoide. Mas eu sou suspeito para falar, né? Eu adoro. O ultrassom não dá para... Vou dar uma visão
de quem não tem ultrassom, que não faz ultrassom, uma visão clínica, de que eu não tenho expertise de ultrassom como você. E aí, quando que eu uso ultrassom, para mim é a questão da dúvida realmente, né? Como você bem colocou, no diagnóstico, aquele paciente onde você está avaliando não tem ainda o exame físico na hora que a gente está avaliando com um inchaço, alguma coisa relevante, mas não, o faro ali realmente está complicado, então a dúvida faz com que a gente encaminhe. O que a gente vê na prática, principalmente para eu, por exemplo, que não faço ultrassom, às vezes nem todo lugar tem expertise de um reumato que faça e consiga fazer uma avaliação detalhada. Então, isso é, um, é uma questão que quem já, como o Glaucio, que já faz, já tem essa questão com mais expertise. Mas eu acho que há muito papel para o ultrassom, mesmo eu não fazer uma questão muito uso, muito na questão da dúvida do exame físico, porque é a rotina que eu acabo seguindo, porque eu tenho que encaminhar um paciente para fazer. Então, acaba sendo nesse sentido, mas eu acho que é indiscutível aí o papel do ultrassom, e quem faz ultrassom tem aí umas nuances que ajudam muito, né? A gente, como você coloca algum achado, olha, esse achado é muito suspeito, e às vezes até aí a gente, como clínico que pediu, a gente abre é bem bacana, de fato. E uma coisa que só cresce, né? O ultrassom só cresce. Uma coisa que o Alisson ressaltou é que tem muita localidade não vai ter alguém que saiba fazer. E ultrassom para artrite é melhor que seja feito por alguém que sabe, ou melhor que se Não uma pessoa não sabe fazer, não pede. Melhor que não. Pede uma ressonância magnética, que daí você vai ter uma coisa melhor. Né? Às vezes tem essa falha. É um exame muito bom para quem mas precisa de alguém com prática para fazer. Senão é melhor pedir um outro exame de imagem efetivamente. Acho que a gente está chegando ao final aqui. A gente tem umas questões ainda, mas a gente pode respondê-las depois. Eu gostaria de passar então para as considerações do Alisson agora. As considerações finais, Eu queria recados agradecer finais. o convite e a todo mundo que, principalmente a cada um que esteve aqui conversando com a gente, debatendo. Foi muito bacana. E acho que o que eu faço de consideração final, que marca, né, para mim, é essa questão da importância que vocês, como os pacientes e os médicos, de ouvir realmente, examinar e fazer o diagnóstico aqui eu vou usar o exemplo da dor que a gente comentou muito, né, da natureza da dor, da onde que vem essa dor, é do túnel do carpo, é da fibromialgia, e a partir desse diagnóstico traçar um plano aí para cada um. Então isso para mim eu acho que foi muito, a gente falou bastante sobre isso, e isso é a nossa prática, né? Nossa prática como reumato é fazer essas avaliações, esses diagnósticos. O que é dar? A gente é uma live de artrite reumatoide, mas a gente passou por tanta coisa aí em relação a outros elementos que são a parte do nosso dia a dia. Eu concordo com você. Não tem como, né? O paciente não dá para dividir, né? Tem mais, a gente falou de artrite reumatoide, a gente falou o quê? 3, 4 doenças, a gente poderia ter falado das 6 doenças reumatológicas aqui, e a gente ia ficar conversando até semana que vem. Bom, eu agradeço a todos que assistiram, agradeço as parcerias do Alisson, à Sociedade Paulista de Reumatologia, aqui nessa live, junto com a Sociedade Catarinense de Reumatologia. Eu convido, então, a todos a continuar seguindo os nossos perfis das sociedades, a gente sempre tem bastante atualização, sempre tem material bastante interessante, né? E outras lives parecidas se seguirão. Tá bom? Boa noite a todos, uma boa noite, Robson. Obrigado pela Um abraço, parceria. Glaucio. Obrigado, gente. Tchau, tchau.